Nessa aula agora, na continuação dessa aula sobre tempo, sobre as funções de tempo do PHP, a gente vai aprender agora sobre a função time e as consecutivas dela. Mas tem uma curiosidade que eu preciso te explicar sobre o PHP. Não só sobre o PHP, mas várias linguagens web também utilizam esse mesmo padrão que eu vou te explicar agora, tá? Todas as datas e tempos, elas inicialmente são processadas só em segundos. Então, por exemplo, se eu uso a função time, ela vai me retornar um inteiro, que é basicamente a quantidade de segundos que se passaram desde 1º de janeiro de 1970. Por que isso? Porque é desde a era Unix, desde o começo da era Unix, tá? Como aqui na própria documentação está explicando. Então, o tempo no PHP começa em 1970, em 1º de janeiro de 1970, à meia-noite. Tá bom? Então, se eu uso essa função time, vamos usar ela na prática aqui como exemplo. Tenho aqui a função, a variável x, que ela vai ter time. E aí eu vou dar um eixo no time só para a gente ver. Olha só. Essa aqui é a quantidade de segundos que se passaram de 1970 para hoje. Se eu dar um F5 de novo, ó, você vê que esse número vai aumentando. Tá vendo? Por que funciona assim? Por alguns motivos, né? Mas o principal deles é porque é mais fácil de eu manipular a data se ela for em segundos. Tá? Então, ó, cada vez que eu vou dando F5, ele vai mostrando uma data diferente. Então, basicamente, já te expliquei agora a função do time. Ele me retorna o tempo em segundos desde aquela época, enfim. Mas como todos os trabalhos de tempo são desde 1970 no PHP, então você não vai ter problema. Então, isso aqui é só uma curiosidade que eu queria te explicar. Mas você não vai ter problema em fazer cálculo de data por causa disso aqui não. Tá bom? Então, vamos lá. A outra função que é relacionada é o mktime, ou seja, makeTime. Ele obtém um timestamp, que é a quantidade de segundos, de uma data específica. E olha só, ele tem vários parâmetros que você passa. Todos são opcionais. Então, você passa no mktime a hora, o minuto, o segundo, o mês, o dia e o ano. Essa daqui eu não vou te explicar agora porque ela é um pouco mais avançada, esse último parâmetro. Mas, basicamente, o mktime, você passa as especificações de tempo exatas e ele te passa a quantidade de segundos que se passou de 1970 até essa época aqui. Às vezes que você quer fazer, por exemplo, uma comparação entre uma data e outra para saber quanto tempo se passou entre a data X e a data Y. Isso é muito usado em vários tipos de sistema. Você usa o mktime, porque aqui você especifica um tempo exato, uma data com hora, minuto, segundo exata, e você cria uma quantidade de segundos específica. E aí você faz a mesma coisa para a data 2, para a data Y, e tem uma quantidade de segundos específica. E aí você subtrai uma da outra, que aí o resultado vai ser a diferença em segundos entre uma data e outra. Aí você faz o cálculo matemático se você quiser transformar segundos em minutos e assim sucessivamente. Mas, basicamente, a função desse makeTime, mktime, é essa. Você passa uma data específica do tempo e ele te retorna a quantidade de segundos que se passou. Certo? Então, isso é uma função que não vai mudar. Se eu passar uma data só, ela vai sempre me retornar o mesmo valor em segundos. No caso aqui, ó, como eu botei o solTime, cada vez ele me retorna o horário atual. Então, tem essa outra, que é str toTime. Ou seja, o que é isso? String para tempo. Ele vai converter uma string em tempo. E como é que acontece isso daqui? Ele vai retornar um tempo inteiro, obviamente, a quantidade de segundos, como eu já te expliquei. E você passa uma string. E olha só, mais um outro exemplo da nossa documentação. Você pode vir aqui embaixo
e você vai ver exemplos reais do uso dessa função. Então, por exemplo, string to time. E aí eu ponho mais um day. O que é que vai acontecer? Ele vai me retornar o tempo baseado no tempo atual, óbvio, e ele vai adicionar um dia a esse tempo. E vai me retornar a quantidade de segundos. Então, se eu quiser saber quantos segundos vai ter daqui a uma semana exatamente, aí eu ponho mais um week. Se eu quero saber qual foi o tempo na semana passada, eu ponho menos um week. Isso é muito, muito útil quando eu estou comparando datas. Você vai usar muito isso daí. Tanto esse string to time, dependendo da ocasião, quanto o mktime. Por exemplo, você tem um sistema que faz o cálculo de quantos de frete, por exemplo, de qual dia que você vai receber aquela mercadoria. Muito provavelmente você vai usar isso daqui. Por quê? Olha só, um dos parâmetros desse string to time é o parâmetro opcional now, que é justamente a hora atual. Então, se eu passar aqui no now, que é um opcional, se eu não passar ele, vai ser sempre a hora atual. Se eu passar alguma outra hora, ele vai fazer o cálculo que eu mandar aqui na minha string baseado nessa hora que eu passar. Então, por exemplo, aqui no exemplo. Se eu passo aqui no segundo parâmetro a quantidade de segundos que tinha no ano 2000, dia 1º de janeiro do ano 2000, e eu ponho mais um day, ele vai me retornar a quantidade de segundos que tinha no dia 2 de janeiro do ano 2000. Entende? Então isso, por exemplo, eu estou calculando um frete. E o frete tem, eu postei hoje o meu frete, e ele tem 10 dias de prazo para chegar. Então eu quero saber quando é, que data é essa, daqui a 10 dias. Então eu passo mais 10 days para cá, e no segundo parâmetro eu passo a data que foi postado. No caso, se foi postado agora, eu passo a data de hoje, ou não passo nada. Entende? Então ele vai me retornar a string to time, ou seja, a quantidade de segundos, de daqui a 10 dias. E aí o que é que eu faço com essa quantidade de segundos? Eu posso mandar ela para o meu date. Por quê? Porque o meu date tem um parâmetro opcional chamado timestamp. Então, se eu tenho, por exemplo, a quantidade de segundos daqui a 10 dias, eu venho aqui no meu formato e ponho o formato que eu quero. Date, dia, mês e ano. No nosso exemplo do frete. E no segundo parâmetro, eu ponho string to time. Eu posso usar uma função dentro de outra, tá? Já te explicando isso. String to time. E eu vou querer mais 10 dias a partir de agora mesmo. Ou seja, isso daqui, data próxima, igual a isso daqui. Então, essa variável data próxima, ela vai usar a função date, que vai ter esse formato de retorno, e ela vai ter como base essa quantidade de segundos que vai retornar aqui. Se eu não especificar nada, ele vai retornar a hora atual, o estado atual. Se eu botar string to time daqui a 10 dias, como eu não passei nenhum parâmetro no meu string to time, só o primeiro, que é obrigatório, ele vai pegar o horário atual, o tempo atual, a quantidade de segundos atual, vai adicionar 10 dias a isso e vai retornar esse valor para o meu date. Então eu vou formatar essa quantidade de segundos que eu tenho aqui. Se eu tenho esse é esse aqui, vamos supor que esse é o resultado. Sem o zero, óbvio. Esse aqui é o resultado. Aí ele vai pegar e vai formatar em dia, mês e ano. Quando é que foi, quando é que é isso daqui. Se eu passar zero, por exemplo, olha só. Na prática eu vou te mostrar aqui agora. Passei zero na quantidade de segundos e mandei ele mostrar o dia, mês e ano. Vamos lá executar. Olha lá. 1 de janeiro de 1970. E aí vamos fazer agora o nosso exemplo usando string to time. E aí eu vou passar, por exemplo, mais
2 dias. E no segundo parâmetro eu vou passar o 0, que é o marco 0. Olha só o que vai acontecer. Dia 3/1. Por que aconteceu isso? Porque aqui primeiro eu rodei essa função, que aumentou 2 dias no marco 0. Ou seja, ficou no dia 3. Aí ele me retornou a quantidade de segundos. Tá? Lembrando isso. Se eu tirar daqui e eu imprimir diretamente aqui, vou comentar aqui para não dar erro, e aqui também. Eu vou imprimir diretamente a quantidade de segundos que tem do marco 0, aumentando 2 dias. São 172.800 segundos que se passaram. Certo? Ou seja, um dia tem quantos segundos? One day. Tem 86.400 segundos. Então, 2 dias tem isso daqui. Então, eu estou passando esse valor para a minha função date. É a mesma coisa de eu fazer isso daqui, ó. Quando eu mostrar, ele vai me dar dia 3 também. Tudo que o meu strToTime fez foi calcular para mim. Então eu ponho aqui mais 2 days e digo que o tempo inicial vai ser o 0. E aí ele fica funcionando. Tudo bem? Então, basicamente, nessa aula eu te expliquei o time, eu te expliquei a curiosidade do 1970, o make time, que eu especifico uma data real e ele vai me retornar o timestamp disso. E o string to time, que eu passo algum string, por exemplo, now é o agora. Se eu passar uma string, por exemplo, assim, uma data específica, ele vai me retornar. Essa data específica tem que estar no padrão americano, tá? Senão o PHP não vai reconhecer. Mas normalmente essas são as opções que a gente vai usar. Mais um dia, menos um dia, etc e tal. Olha só. Próxima quinta-feira também funciona. Tudo bem? Então, basicamente, essas são as 4 principais funções de data e hora. Como eu te falei, eu te incentivo muito a ter curiosidade, a ir procurar mais coisas além disso, tá? Essas funções são as 4 que você vai precisar na grande maior parte do tempo, quando você estiver fazendo sistemas que precisar fazer alguma manipulação de dado. Mas, olha só quantos tem no PHP. Cada uma dessas daqui é uma função, que tem seus parâmetros, suas utilidades. As básicas, as que você vai usar sempre, são essas 4. Por exemplo, eu nunca usei nenhuma dessas daqui. Eu sou sincero a você, eu já fiz centenas de sistemas, mas eu usei essas 4 em todos eles. Talvez tenha usado alguma coisa ou outra, como microtime, por exemplo, mas basicamente foi essas 4 que eu usei. Então o PHP ele tem uma infinita quantidade de funções, mas você vai usar poucas. Tá bom? Eu já te adianto isso. E aqui eu vou te mostrar as principais que a gente vai usar. E te dar as opções para você ver mais, se você quiser e tiver interesse, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima aula.